Olá a todos, eu sou o Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre as ações de Magazine Luiza e Via Varejo. Essas duas ações sofreram bastante no último ano e eu quero falar um pouco sobre como é que eu enxergo esse setor, como é que eu enxergo essas duas empresas, será que eu tenho alguma delas na minha carteira? Então fiquem ligados que o vídeo também está bem bacana. Lembrando que isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para vocês que se inscrevam, que deixem seu like, que comentem aqui no vídeo o que vocês acham dessas duas ações, se vocês têm alguma na carteira, qual que vocês têm preferência. Eu sempre busco ler e responder os comentários. Então vamos lá começar fazendo a análise dessas duas empresas. Primeiro, a gente vai olhar aqui o retorno das duas ações ao longo dos últimos 5 anos. E o que a gente pode notar é que a Magazine Luiza ela teve aquela ascensão meteórica, em especial durante a pandemia, né? Na pandemia, houve aquela narrativa muito forte em relação ao e-commerce. Magazine Luiza era uma empresa muito bem posicionada e acabou sendo muito beneficiada. Então aí no período desses últimos 5 anos, houve aquela ascensão meteórica, mas no último ano as ações acumulam uma queda aí de algo como 90%. Olhando então no acumulado em 5 anos, Magazine Luiza tem uma alta de 60%, algo próximo com a alta do Ibovespa de 50%, então a empresa entregou boa parte dessa alta no último ano. E as ações de Via Varejo acumulam uma queda de 70%. Via Varejo sofreu muito mais do que a Magazine Luiza e, no meu entender, não foi à toa. A gente vai falar um pouco mais à frente aí os motivos dessas dores da Via Varejo. Primeiro ponto que eu acho muito importante a gente chamar a atenção na comparação entre essas duas empresas é em questão de governança. A Magazine Luiza é uma empresa de dono, é uma empresa que tem como acionistas controladores a Luiza e o Frederico Trajano. São pessoas que estão no setor há muito tempo, controlam a empresa aí com mais ou menos 57% das ações. E eu gosto bastante de empresa desse estilo, tá? Por incrível que pareça, eu gosto de empresas de familiares, vamos dizer assim. São empresas que têm um dono, que têm um background no setor, que conhecem bem o setor. O pessoal da Magazine Luiza, apesar dessa queda toda no último ano, eu acho que eles têm feito um trabalho muito bom em termos de mudança de visão para a empresa. Então, não dá para você tirar o mérito de que os acionistas controladores têm feito um trabalho muito bom dentro da empresa. No caso da Via Varejo, essa é uma empresa que passou por muitos problemas de governança, de mudanças de acionistas controlador. Então, quando a gente vê aqui hoje o Michael Klein, que era o antigo dono, né, a família Klein era a antiga dona das Casas Bahia, depois isso aqui passou para a mão do pessoal do Pão de Açúcar, depois saiu, enfim. Os acionistas da Via Varejo, diferente da Magazine Luiza, eles são bem mais complicados, a empresa passou por um processo de governança bem pior do que a Magazine Luiza, e para mim isso aqui é um ponto de atenção muito forte, tá? Então, quando a gente olha aqui a composição acionária, a gente vê que 75% das ações da Via Varejo estão na mão de outros. É uma coisa que eu não gosto. Bom, uma outra coisa que a gente precisa entender, isso aqui é o histórico de margens, tá? Ficou faltando aqui, mas isso aqui é a margem bruta das duas empresas, tá? Uma comparação. E vocês podem perceber que ao longo dos anos, as margens brutas, à primeira vista, não parece uma grande variação. Poxa, parece que não oscila tanto assim a margem bruta dessas duas empresas. Mas o que vocês precisam entender é que o varejo, ele opera com margens bem apertadas. Então, qualquer deslize nas margens brutas, quando vai chegar na margem líquida, que é o lucro de fato, ele tem um impacto muito grande. Isso daqui é a margem líquida histórica das duas empresas e a gente pode perceber como isso daqui varia bastante, tá? Então, por exemplo, Via Varejo lá em 2013 chegou a ter uma margem líquida de 4%. Só que de 4% para 2% é uma queda de 2 pontos percentuais, mas em termos de lucro é uma queda de 50%. Então, o lucro cai pela metade. Então, qualquer deslize na margem bruta tem um impacto muito grande na última linha, no bottom line. Isso é uma coisa que eu não gosto do varejo, tá? Eu prefiro empresas que têm uma margem bruta e também uma margem líquida, na verdade, uma margem líquida boa. Porque se você tiver algum deslize no meio do caminho, isso pode, a alavancagem operacional pode te levar de um lucro para um prejuízo muito rápido. Em especial nesse setor que lida com produtos de bens duráveis, né? Que são, por exemplo, eletrônicos, eletroeletrônicos, celulares, notebooks, em que as pessoas elas podem postergar a compra, podem postergar, adiar a aquisição. Isso pode prejudicar as vendas das empresas e elas sofrem um pouco mais nessa última linha. Aqui eu trago justamente o impacto, isso aqui é uma pesquisa do pessoal lá da XP, da correlação entre as vendas de imóveis e eletrônicos com os juros.
Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes as pessoas elas adquirem os seus móveis, os seus celulares, notebooks, etc., parcelando. Tá? Então, é um segmento que depende muito do parcelamento. Quando os juros estão mais altos, as empresas elas têm mais dificuldade em fazer parcelamentos mais longos. Com juros mais altos, é difícil você fazer aquele 10 vezes sem juros, tem que fazer 6 vezes sem juros. E quando você faz isso, as vendas tendem a cair, porque a parcela fica mais pesada no bolso do consumidor. E o que a gente tem visto é justamente que a nossa Selic saiu aí de 3% para 13,5%. Então o cenário macro ele é muito desafiador para esse segmento de varejo de eletroeletrônico, que é justamente o varejo de Via e de Magazine Luiza. Um outro ponto muito importante é que o varejista, como ele tem uma margem líquida muito apertada, o que ele busca ganhar é no giro. Então eles precisam girar muito os seus estoques. Aqui o que eu faço, eu sei que é um gráfico um pouco difícil de entender, mas é basicamente a relação de estoques, das linhas de estoques menos os fornecedores dividido pela receita. Quanto mais baixo, melhor. Se for negativo, significa que a empresa está conseguindo financiar o seu estoque com os seus fornecedores. Se for mais alto, significa que a empresa está com um nível de estoque um pouco mais elevado. E aqui é onde surge uma primeira preocupação para mim em relação à Magazine Luiza. Eu tenho sentido que eles, no primeiro trimestre desse ano, eles estavam com um nível de estoque um pouco elevado. E o que isso pode, assim, alguns motivos, né? Com a pandemia, houve uma certa dificuldade na aquisição de produtos, principalmente de produtos eletroeletrônicos. Então, muitas empresas começaram a adiantar suas compras para não ficar com problemas de cadeia logística. Só que se você tiver com estoque um pouco elevado, vem uma crise e você não consegue vender, isso pode prejudicar suas margens. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas assim, isso daqui é o nível de estoque da Magazine Luiza e da Via. Vocês podem perceber que o nível de estoques de Via do primeiro trimestre do ano passado para esse primeiro trimestre teve uma queda. Já a Magazine Luiza teve uma alta de mais ou menos 17%. Por que eu não gosto muito disso? Porque, como eu comentei, numa crise as suas vendas tendem a cair, o estoque desses players eletroeletrônico é um estoque que fica obsoleto com muita facilidade, e aí se em algum momento eles tiverem que fazer uma liquidação, vender aquele estoque com margens mais baixas, como é um setor de margens apertadas, qualquer queima de estoque prejudica demais as suas margens finais. Então para mim esse é um ponto de preocupação também para esse setor, tá? Em termos de valuation, eu tenho um outro vídeo sobre Magazine Luiza em que eu destrincho bem a questão de valuation. Hoje, o valuation, supondo que o Magazine Luiza tivesse uma margem líquida de algo como 4 ou 5%, que é uma margem excepcional para o varejo, o múltiplo que ele seria negociado seria algo como 9 vezes. É um múltiplo baixo, só que o cenário está bem desafiador e eu acho que eles vão ter muita dificuldade de conseguir atingir essas margens de 4 ou 5% no curto prazo. Quando a gente olha a comparação, Magazine Luiza negociando com um preço-lucro de 83 vezes, claro, a gente tem que levar em consideração que hoje o lucro está bastante deprimido por uma margem atipicamente baixa, vamos dizer assim. Quando a gente olha, por exemplo, para o EV/EBITDA, 20 vezes para Magazine Luiza e 16 vezes para Via Varejo, de novo, não são múltiplos baixos, mas um cenário conjuntural ruim. Via Varejo a gente não consegue olhar o preço-lucro, visto que ela está com um prejuízo. Uma outra forma que a gente poderia olhar, em momentos em que os lucros das empresas estão deprimidos, a gente poderia olhar, por exemplo, para o preço-valor patrimonial, que é olhando um pouco do patrimônio que a empresa tem no balanço. Nessa métrica, a Via Varejo parece bem descontada, com um preço-valor patrimonial de 0,52. Só que a gente vai ver um pouquinho mais adiante que não é bem assim. O que tem acontecido, tá? O caso da Via. Eu acho que essa é uma empresa que está num momento mais complicado. Como eu comentei, assim, em termos de governança corporativa, o Magazine Luiza está muito na frente. Eu acho que a Via está num momento ainda um pouco bagunçado e ainda com um cenário macro que vai jogar muito contra. Então, isso aqui é o resultado da Via Varejo no primeiro trimestre. Como percentual da receita líquida, o resultado financeiro foi algo como 6%. Então, lembrando, esse é um setor que opera com margens muito baixas. E como a empresa faz adiantamento dos seus recebíveis, com uma Selic na casa dos 13,5%, o impacto do resultado financeiro acaba sendo bem grande no resultado final da empresa. Então eu não duvido que a empresa vai ter 1, 2 anos de prejuízo ainda, o que para mim é um ponto muito negativo para essa empresa. Além disso, a gente viu aí frequentemente o surgimento de alguns esqueletos, problemas de legado trabalhista, crédito tributário, enfim,
são alguns esqueletos que prejudicam demais, né, a Via. Então, o pessoal até comenta que acabou se tornando os não recorrentes que sempre aparecem. Um outro ponto também, como eu comentei lá em preço e valor patrimonial, o meu problema com o patrimônio, com o balanço da Via, é que boa parte desse patrimônio líquido, né, então a empresa tem um patrimônio líquido de algo como 5,6 bilhões, mas se a gente for ver, boa parte disso é de tributos a recuperar, 1,5 mais 4,8, então são 6 bilhões de reais só em tributos a recuperar, mais um IR e CSLL diferidos de quase 3 bilhões, enfim, são ativos que ela vai ter uma certa dificuldade em liquidar isso, em transformar de fato em lucro. Então, por conta disso, eu não gosto muito de olhar também o preço-valor patrimonial da Via. Bom, a minha percepção para as duas empresas hoje, mesmo com essa queda toda que as ações tiveram, primeiro, a Via vai ter um cenário macro, as duas vão ter um cenário macro muito desafiador. A Via, além de tudo, está num cenário micro bem conturbado. A gente tem visto o crescimento da concorrência. A Via está muito atrás em termos de e-commerce. Por conta disso, é uma empresa que eu prefiro ficar de fora. Eu acho que hoje o cenário macro é complicado e eu prefiro estar em empresas que sejam mais resilientes para o cenário que vai vir à frente, que estejam mais estruturadas, que estejam mais organizadas e que não vão ter não vão pegar um cenário macro ruim com uma empresa bagunçada. No caso de Magazine Luiza, se eu fosse escolher entre uma e outra, eu preferiria a Magazine Luiza. A bem da verdade é que eu não tenho nenhuma das duas empresas, eu não sou muito fã do setor varejista, em especial esse varejista de eletroeletrônico. Mas se fosse para escolher uma das duas, eu preferiria ainda a Magazine Luiza por estar mais estruturada, mais organizada nesse momento. Ainda assim, eu acho que o valuation ainda não é um valuation absurdamente barato, visto esse 1-2 anos difíceis que essas duas empresas devem ter. Mas, de novo, se fosse para escolher uma das duas, eu preferiria a Magazine Luiza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre o setor varejista. Eu acho que a gente teve algumas declarações até polêmicas. O Barsi chegou a falar que, eventualmente, todas as empresas do setor de varejo vão quebrar um dia. Eu não sei se eu chego a ter uma visão tão apocalíptica quanto ele, mas, de fato, não é um setor que eu tenho um grande apreço. Eu acho que a gente teve algumas narrativas muito fortes, principalmente com questão de Amazon e etc., e a gente vê aí um pouco mais da realidade desse setor, que é um setor difícil de se ganhar dinheiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês que se inscrevam, que deixem seu like, que comentem o que vocês acharam, se você tem ações de uma ou da outra, ou de uma terceira. Mercado Livre é uma empresa também que eu tenho visto um crescimento bem interessante, uma empresa que tem um viés um pouco diferente. Eu devo falar um pouco sobre ela em um vídeo futuro. De novo, comentem aqui se vocês têm alguma dessas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!